Nós vamos iniciar mais uma reunião de intercâmbio, enfermagem espiritual. Sejam todos bem-vindos. Com muita alegria, hoje fazendo a preparação da reunião de enfermagem com o estudo do livro Seara dos Médiuns. Nós vamos trabalhar o tema no campo doutrinário. Lembrando que o Seara dos Médiuns é uma obra que estuda, refletindo em torno do livro dos Médiuns, de Allan Kardec, Emmanuel, compromissado com a obra kardeciana, e nós vamos então, a partir do estudo, estabelecer também a conexão com os amigos espirituais, elevando o padrão, mente espiritual, desconectar das questões de fora. Sendo assim, nós vamos pedir a Ana Paula que possa fazer a leitura. Ana Paula, seja bem-vinda, pode iniciar, por favor. No campo doutrinário. Questão 25 do Livro dos Médiuns, reunião pública de 1/2 de 1960. Encontrarás no caminho os companheiros que não conseguiram guardar o talento mediúnico na altura que a responsabilidade lhes conferiu. A maneira dos que não sabem viver retamente, quando chamados à mordomia do ouro ou ao cetro do poder, desequilibram-se mentalmente, criando para si próprios o labirinto em que se desvairam. Começam abandonando a disciplina profissional que julgam vexatória, debandam de pequeninos deveres familiares que, naturalmente cumpridos, formam o alicerce das tarefas maiores e transformam-se em joguete da fascinação que os inutiliza. Julgam-se, então, mensageiros especiais, ausentam-se deliberadamente do estudo, abraçam exotismos contundentes, acreditam-se na condição de intérpretes das mais altas personalidades da história, não admitem advertências, supõem dominar o passado e o futuro, profetizam, pontificam, mas detendo exagerada conceituação de si mesmos, não percebem que se fazem marginais, cristalizados em longos processos obsessivos, aos quais atraem amigos invigilantes para deslumbrá-los a princípio e arrojá-los depois à desilusão. Em verdade, não podemos evitar que irmãos nossos se prendam a semelhantes situações perigosas e lastimáveis. Se outras formações religiosas vivem juguladas pela autoridade terrestre que lhes frena os impulsos, encontramos na doutrina espírita o pensamento claro e espontâneo da fé viva, favorecendo sementeiras e searas preciosas do livre-arbítrio. Diante, pois, dos amigos que não souberam situar os compromissos medianímicos em lugar justo, observemos quão duro será para nós desertar do serviço constante no burilamento interior, aprendendo ao mesmo tempo nos desajustes que mostram tudo aquilo que nos cabe evitar. Em seguida, se possível, ajudemo-los com a palavra evangélica. Entretanto, se essa medida não pode ser posta em prática à face das circunstâncias que nos obrigam a emudecer, lembremo-nos de que é nossa obrigação trabalhar sempre mais na expansão de nossos princípios, para que se faça a luz nos corações e nas consciências. E caminhemos adiante no esforço de tudo melhorar cada dia, com a certeza de que, segundo Cristo, cada criatura, hoje e sempre, onde estiver, receberá invariavelmente de acordo com as suas obras. Então, aqui, Emmanuel se refere à questão 25 do Livro dos Médiuns, que é ainda do capítulo 3 do Método, que fala o seguinte, resumidamente: não podemos omitir uma categoria que chamaremos incrédulos por decepções. Abrange os que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque sofreram desenganos, então desanimados, tudo abandonaram, tudo rejeitaram,
estão no caso de um que negasse a boa-fé por haver sido ludibriado. Então, aqui ele vai falar mais algumas características que nós vamos lembrar da última lição, que é do capítulo 8, quando o Emmanuel se refere à questão 28 desse mesmo capítulo, quarto parágrafo, dos espíritas exaltados. São aqueles que ficam no deslumbramento com os fenômenos e são, obviamente, ludibriados por espíritos mistificadores. O risco é altíssimo. E disso, uma das consequências é o médium cair na decepção por acreditar, e a hora que ele vê que foi ludibriado, ele abandona tudo. E o Emmanuel, ele vai citar esse tipo de obsessão, ele vai falar sobre a fascinação. Esse mesmo livro dos médiuns, o Allan Kardec, ele vai citar características da fascinação. Então, é necessário que vamos entender um pouquinho o que seja fascinação. Segundo o dicionário, fascinação, atração irresistível, deslumbramento. Então, já vem dessa questão de se deslumbrar demais. Tem consequências muito mais graves. Ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. São características da fascinação. Paralisa o raciocínio. O médium fascinado não acredita que o esteja enganando, como Emmanuel falou aqui no Seara dos Médiuns. O espírito mistificador, ele inspira confiança cega. Acredita, está fascinado, está deslumbrado. Não estão isentos desse tipo de obsessão os homens mais instruídos e inteligentes. Então, esse tipo de obsessão, que é o mais grave, não é só para aqueles que não têm conhecimento, que não estudam, também estão correndo o risco desse tipo de fascinação, desse tipo de obsessão, também os instruídos e os inteligentes. O fascinado não aceita conselhos, como falou Emmanuel, não aceita críticas, suspeitar do espírito que o acompanha é quase uma profanação. Se alguém falar, o chamar para analisar, ele não vai aceitar o obsediado. Características do espírito obsessor: destro, ou seja, hábil, sagaz, astuto, ardiloso, profundamente hipócrita, são as palavras do Allan Kardec, usa como máscara um falso aspecto de virtude. Então, esse espírito que vai envolvendo ele muito paulatinamente, ele é muito inteligente, não é um espírito zombeteiro, não é um espírito sem conhecimento, é um espírito muito inteligente, sagaz. Nós vamos encontrar aqui no Pensamento e Vida que o Emmanuel também ele nos fala assim: toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. E ele ainda fala que no processo obsessivo, aqui começa devagar, como um ponto, e vai se delineando. E ele fala, no Seara, ele cita o exemplo, começa a não dar importância para o trabalho, dá um estilo ganha-pão, vai largando dos pequenos deveres familiares, e a questão da fascinação também leva o fascinado a essa fé cega. Então, não analisa, o raciocínio ele está obliterado. A vontade está obliterada também pelo espírito obsessor. Então, ali, o obsessor, junto com o obsediado, há um casamento de fluidos, um casamento ali de forças psíquicas, em que o obsessor, inteligentemente, ele vai aliterando o raciocínio e o gabinete da vontade dessa pessoa que está sofrendo essa fascinação. De modo que sair desse processo é um dos mais difíceis.
Então, Emmanuel nos cita aqui no final dessa lição Seara dos Médiuns, que quando vermos uma situação semelhante, a única coisa que podemos fazer é uma prece, porque interferir, dificilmente vai se conseguir interferir nesse processo. Que sirva de exemplo para nós também procurarmos meios de estarmos atentos, e como diz o André Luiz em seus livros, não podeis impedir que uma ave de rapina sobrevoe vossa cabeça, mas podeis impedir que faça ninhos. Então, vem muito devagar. Tudo também nos auxilia nessa questão de detectarmos esse processo obsessivo logo de início, para impedirmos que se faça em nossa intimidade. No livro Consolador, na última questão do livro 411, Emmanuel, como sempre brilhante, ele coloca assim, a pergunta que se faz: onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? Essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. Para refletir em torno do Evangelho, nós abrimos linha de luz na lição 152, intitulada Cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Registro de Mateus 6,34. O versículo sugere que devamos estar atentos à pauta de ordem. O tema de hoje vem falar sobre a necessidade de estar atento ao processo da fascinação, nos domínios da fascinação. Sendo o kardeciano, Kardec fala que é a pior obsessão. Não é a subjugação, é a fascinação. Porque, em tese, a fascinação, o indivíduo ele tem um grau de lucidez. Ele transita, conversa, raciocina. Mas é como se houvesse uma máscara muito densa que impede a identificação de questões de ordem moral. Na psicologia, pode ser tratado como crenças limitantes, sentimentos egóicos disfarçados. Geralmente o movimento é apoiado na virtude, mas no fundo não é. Diz, mas não é. Não basta a esposa de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. A definir o seguinte, que a fascinação, ela estabelece aí um painel em que o vínculo psíquico, ele já está estabelecido, mas ele se manifesta num lusco-fusco, no ir e vir, em alguns momentos e em outros não. Por isso, o indivíduo fascinado ele tem profunda dificuldade de identificar o que está acontecendo com ele. Pode ser ótimo para ver nos outros, mas não percebe. E é óbvio que qualquer obsessão tem os graus, como qualquer patologia. Começa num pingo de sombra, pode virar um painel de treva, diz Emmanuel. Sendo assim, devemos ter cuidado, porque é fácil você catalogar, diagnosticar um caso já instaurado. A comunidade, o condomínio, a família toda sabe. O indivíduo não admite. Ele está apegado a determinadas convicções, pontos de vista. Será que eu posso dizer que a gente vive um momento coletivo de uma fascinação em massa? Muito fácil uma pessoa chegar e identificar um comportamento, quando ele sai da razoabilidade. Se você conhece o sujeito, você vai observando. Esse negócio está começando a ficar esquisito. E isso acontece em nível grupal, coletivo. Por isso, hoje, a gente vive esse problema em que está havendo, o que eu bato nessa tecla, está havendo uma seleção de valores e, naturalmente, de pessoas. Vou dar um exemplo. Isso em família. O indivíduo, não vou não, estou cansado. Aí tem o evento. Aí no outro, não vou não, estou com problema, moro longe, não tenho tempo. Daqui a pouco está fora do contexto familiar e não consegue voltar. Aí eu costumo dizer, existem famílias que são famílias de retrato, de sobrenome. Não é família. Por quê? Família subentende convívio, relação.
Mas aí você vai observar que não é só o afastamento físico, é psíquico, é vibratório. Aí daqui a pouco não tem mais sentido, não tem mais colorido. Aí é igual quando você encontra aquela amiga lá que fez 18 anos com você, vocês eram super companheiros, só que tem 30 anos você não vê a pessoa, aí encontra com ela aí num evento, na praia, sei lá onde. Que saudade! Que saudade, você nem lembrava dela. Mas, que saudade do nosso tempo, aquela coisa toda. A gente precisava de reencontrar. Vai dar certo isso? Pode até ir uma vez, duas, acabou. Não tem mais liga, não tem mais pega. Então, hoje em dia, o que está acontecendo é isso. Não é porque as pessoas deixaram de encontrar apenas, porque existem pessoas que não se encontram e são afins. Um telefonema, um encontro, estabelece tudo. Parece que não aconteceu nada. Então, se o mundo está evoluindo por substituição, eu estou apoiando na teoria kardeciana, lá do livro A Gênese, os Milagres, Expedição segundo o Espiritismo, final dos tempos, escrito lá. Haveria uma questão social, entraríamos numa etapa de muita dificuldade, de efervescência, palavra usada, febre coletiva. Escreveram isso em 1868. Na época lá tinha febre coletiva? Podia ter, mas não tinha a globalização, né? Não tinha a internet. Porque hoje a febre lá no Paquistão, ela repercute na febre, aqui no Paulão. Mas eu estou brincando para aliviar, porque o assunto é complexo. Então, nós estamos vivendo um período definidor, isso está muito claro. E existe uma febre coletiva, uma pandemia moral, tudo isso a gente já sabe. O assunto vai se repetindo, mas é porque ele vai ganhando corpo, e aí, por convicção, as pessoas estão se separando. Então, a substituição se dá por pessoas e por propostas. Espíritos estão saindo da Terra, outros estão chegando. Desencarnações de toda a ordem. Eu tive numa casa espírita, sempre que volto, eu falei assim, gente, cadê todo mundo? Não conheço mais ninguém. Não, mas é porque é rotativo. Não, mas só isso. Porque desencarnou muita gente mesmo. E alguns deixaram de ir. Deixaram de ir por quê? Aí começa a esbarrar no assunto da fascinação. Aí, enquanto você fazia a leitura, eu fiquei pensando assim, não é que está dizendo assim, não, porque aí o indivíduo daqui a pouco afasta disso, não dá mais aquilo. Se ele está sozinho, carreira solo, não vai ter ninguém para falar isso. Então, o trabalho mediúnico em grupo, ele tem diversos pontos positivos. E um deles é o estudo, é a reflexão em torno de assuntos que a princípio não tem problema, são muito simples, pode ser tratado como simples. Mas na hora que tu vai para o dia a dia, você começa a identificar o que esse tema fala. Por isso é que Arnaldo Rocha nos dizia, né? Lá nos anos 2000, Arnaldo começou no Espiritismo em 46. A pessoa tem 60 anos de janela. A maioria dos grandes médiuns que eu vi nascer morreram no caminho. Ele trabalhava do lado do Chico. Passou muita gente boa por ali. Então o médium vai fascinando e não percebe. E se ele não tiver humildade, não ouve. Vai para o beleléu mesmo. E começa assim, não posso ir à reunião, não dá para fazer o estudo. Hoje não, dor de cabeça. E aí vai. Ou então, a mensagem está chegando. Não, isso não é para mim não, isso é para você. Então o médium faz uma seleção. Então ele pode lançar a rede na banda correta ou na banda equivocada. Mas ele que vai lançar a rede. Sendo assim, ou o médium fica no trabalho, ou ele perde a oportunidade do trabalho. O trabalho vai continuar, com ou sem. Porque de insubstituível, o cemitério está lotado, cheio de insubstituível ali na Paz, na Colina, Parque Renascer, cemitério de Belo Horizonte. Entenderam? Então, assim, nós precisamos só ter atenção, porque o médium obsedado não enxerga um palmo na frente do nariz. E vou dizer mais, ai de quem falar, inimigo briga na certa. Por quê? A fascinação
traz para si uma verdade, e na verdade é pseudo-verdade, é a chamada crença limitante. Quantos fanáticos religiosos estão lá dentro do templo inteiro, no centro espírita, é campeão do centro espírita, todo dia está no centro, mas na verdade esse todo dia está no centro pode ser fascinação, alienação, fanatismo. O indivíduo tem um relacionamento, tem uma família, tem compromisso, aí daqui a pouco surge um rabo de saia. Eu conheço muitos casos assim, e já vi muitos caírem lá na frente tentar recuperar e não deu mais jeito, porque se encantou. Então eu fui do dinheiro às questões da sexualidade, do poder, da fama. Já vi muitos por aí, famosíssimos, que tiveram momentos que saem de pé, alguns recuperaram. E aliás, médium oscila, viu? Tem época e tem época. Então, estar trabalhando em grupo é fundamental. Dá condição de você alertar, ou baixa a bola, ou então levanta a bola, porque você pode cair também, ou no ostracismo, baixa autoestima. Você está com um problema lá na sua casa, aí chega aqui, isso está afetando o trabalho, aí o amigo chega, levanta, sacode a poeira, volta por cima, bora lá. A gente precisa disso. Somos seres humanos, ó, tem sangue aqui, tem emoção, tem paixão. Percebam bem. Agora, em alguns casos, quem sabe na maior parte dos casos, a fascinação, o indivíduo desperta depois que a vida ensina. E geralmente ensina tirando o chão, tirando privilégios. E nós vivemos no meio espírita um problema seríssimo, seríssimo, que os espíritas, por tradição, né, história, intelectualismo, muita informação, de repente o indivíduo empolga e começa a falar de coisas que não são doutrinárias. Quando é médium, começa a trazer revelação que, meu Deus, eu tenho visto por aí no cenário da internet, pessoas sendo assistidas por centenas de milhares de pessoas, mas não tem problema, porque o que vai permanecer é a verdade. O que permanece é o que vem do alto, diz Jesus, né? O que vem do alto permanece. O que vem dos homens passa. O certo é, para finalizar, a lição: tenhamos cuidado, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, é no sentido de calma, vai devagar, sem ansiedade, sem intenção de controle, porque se não está aqui, você não controla, você não domina o que o outro pensa, o que o outro sente, mas nós temos que dominar a nós mesmos e cuidar da tarefa que nos foi confiada, porque é por ela que nós vamos crescer e nos libertar. Então pense nisso, pense nisso. A Elza quer fazer um comentário? Me chamou muita atenção na lição que a gente estudou do Diário dos Médiuns, quando diz que o médium, as pessoas de um modo geral, em outras religiões, eles têm a quem seguir. Né? Então, dando um exemplo, o católico tem um sacerdote, o evangélico tem o pastor, e o médium, pelo que eu entendi, ele é cavaleiro solitário, ele é por si. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que nos leva a caminhar bem ou caminhar mal dentro da mediunidade é o nosso livre-arbítrio. Nós precisamos prestar muita atenção em que estrada a gente está caminhando, o que a gente está observando e o que a gente está trazendo para dentro de nós. Porque não existe na doutrina espírita, nós temos uma liderança de Chico Xavier, vamos dizer assim, porque é uma pessoa irretocável dentro dos nossos padrões. Mas nós não temos alguém que responda, que nos chame de uma certa forma, com dogmas, com representatividade, como que eu vou dizer, como se fossem, né? No catolicismo você tem lá a missa, você tem as imagens, enfim, nós não temos isso. O Papa, nós não temos adoração por nenhuma imagem, por nenhum ser, porque sabemos que todos são benfeitores, são espíritos elevados que trabalham conosco, mas da nossa intimidade, nós é que temos de cuidar. Você vê que o estudo, ele sempre favorável para a gente abrir
ângulos de reflexão. Sábado, num estudo, eu citei Carl Gustav Jung, quando certa feita afirmou que o Jesus dos religiosos se torna um dos maiores obstáculos para se internalizar a proposta do Cristo. Porque os homens fizeram da figura de Jesus e do que ele ensinou movimentos de privilégio, poder, de soluções mágicas, míticas e etc. O patrono dessa casa, o senhor Allan Kardec, representa, dentro do cenário filosófico e científico, na minha acanhada percepção, um dos maiores exemplos do que significa despersonalização. Ele impessoaliza o trabalho e cumpre um movimento singular de João Batista, quase 2000 anos depois, quando João disse: é necessário que ele cresça para que eu me diminua. Sendo assim, um dos pontos fundamentais da doutrina espírita é exatamente a despersonalização e nos auxiliar no processo de não idolatrar, porque, diga-se de passagem, é um dos princípios mais repetidos em todo o compêndio bíblico, porque Moisés, desde os primeiros movimentos, falou sobre a idolatria. Não cultueis o bezerro de ouro. Então vamos lá. Quando você traz essa reflexão, isso é uma coisa que é muito importante, porque quando a gente começa na doutrina espírita, e eu vivi momentos glamourosos do movimento espírita, porque houveram fases de muita produção, muita qualidade, muita gente boa. Eu bebi um pouquinho dessa fonte. Eu cheguei a participar de reuniões com figuras que eu me curvava diante de todos. E fui vendo isso escassear. E quando diante deles, eu também, como qualquer ser humano, procurava referência, liderança. E o legal é que, nessa época, que a gente foi aprendendo também a fazer seleção, eu encontrei aqueles que me incentivavam a voltar para dentro. E outros que faziam de tudo para vigorar o que eles faziam, as suas próprias personalidades. Então, naturalmente, no processo de convivência, você vai aprendendo a identificar o que é o certo e o que não é o certo. Na convivência, na abertura dos ângulos de comportamento, de folha curricular, etc. E como nós vivemos um período na humanidade, eu falei da efervescência, que também se caracteriza por muitas ausências de liderança em todos os setores da sociedade. Talvez atingimos o clímax da pior fase da história, onde que vigora o quê? Tire as conclusões, mas eu fico de uma linguagem bem filosófica, o interesse pessoal. Quais são as referências que temos em escolas? Nas religiões. Então eu estou ampliando o conceito. É muito sério isso. Mas é muito interessante porque o esvaziamento das referências, no Apocalipse nós estudamos como aquela meia hora de silêncio no céu. Isso foi previsto. Exatamente para que a humanidade tome uma direção diferente, de não mais cultuar as máscaras, as pessoas, e se aproximar da referência, Jesus de Nazaré. Então a sua fala é muito apropriada, e eu estou pegando o limão para fazer uma limonada, dizendo o seguinte, que nós temos a referência sim, ela existe, ela está muito mais perto, ela é muito mais real do que a gente conseguiu identificar. Porque é o espírito, não é a matéria, não é a persona. E tem pessoas que já se identificam com isso. E se basta, tem segurança, tem confiança, tem amor.
Então, o seu anseio, eu tenho convicção que não é só o seu anseio, você trouxe, inclusive, a necessidade ambiente. Porque tem espíritos aqui questionadores. Eles entram aqui e querem referências. Eles querem encontrar aqui liderança moral gigantesca. E eles chegam aqui e encontram alunos num banco de escola, que somos nós. Somos meros aprendizes, com necessidades seríssimas de melhoramento. Mas essa escola, se você chegar perto de Kardec e falar assim, o senhor é o meu patrono, porque é o patrono dessa casa, ele vai falar assim, meu filho. Você vai chegar perto de Sócrates, de Platão, ele diz, meu filho. E olha que eu já fui lá para cima, porque a referência é o amor. Isso é extraordinário, meu filho. Isso nos pacifica, isso nos consola. E diante desse cenário tão confuso, que nós estamos aqui porque nós precisamos de passar por isso. Primeiro, firmeza, com o propósito, com a tarefa, que é a tarefa que dá o sentido para a vida. E segundo, a sabedoria e o equilíbrio, a imparcialidade para ver o que está acontecendo. Porque não é fácil uma mãe vendo o filho indo no precipício. Ela sabe onde que isso vai dar. Não é simples um coração que ama lidar com outros. Você, meu Deus, para onde que está indo isso? Que loucura é essa? Que insanidade! Falar filosoficamente, assistir o que anda acontecendo por aí, as pessoas todas, de uma forma universal. Isso não é ponto de vista espírita, está todo mundo constatando isso. E o que acontece é que a fascinação coletiva é como uma manada desenfreada, que você vai vendo para onde que isso está seguindo, e as consequências, quanto maior, o barulho é maior também. Então, o que fazer? Sabendo que existe essa seleção. Tem muita gente que você daria tudo para estar do seu lado, mas não está. Seja por opção, ou seja, porque a providência divina colocou as peças nos seus devidos lugares. E geralmente é assim que acontece, porque os homens, nós temos uma dificuldade gigantesca de tomar decisões corretas. Somos os únicos que tropeçamos na mesma pedra como animais. O cão não repete, o macaco muito menos, e o homem repete o erro histórico. Eis um pouquinho desse assunto tão complexo e sensível que é a fascinação. Porque subjugado, o indivíduo que está no chão, estremuchando, embotado, não raciocina mais, sistema nervoso destruído, seja por qual razão, não tem mais o que fazer, a não ser esperar. São as subjugações, que podem chegar na ordem da possessão completa, da incorporação. Kardec, certa feita, escreveu que não existe incorporação. Isso lá pelos meados do ano de 1861. Em 1868, ele reviu o conceito. Ele falou assim, existe incorporação, sim. Porque, em tese, os dois espíritos não ocupam o mesmo corpo, ele chegou na conclusão que ocupa, sim. Quando o processo está num nível de interação hóspede e hospedeiro patológico, aí eles têm que ambos reencarnar juntos, ficarem juntos talvez por séculos, porque se desvincular, a ruptura é danosa. Se está encarnado e o outro desencarnado, se retirar é morte. Tamanha a vinculação, perceberam? O que significa a gravidade da nossa presença, a responsabilidade que nós temos diante desse hospital, o que nos traz, de uma certa forma, um certo conforto, porque a espiritualidade está confiando na gente. Isso nos deixa felizes. Mas, ao mesmo tempo, eu peço a Deus para poder estar aqui e faltar só quando não tiver jeito mesmo. Porque ai de mim, se não estiver no hospital. Ai de nós, quando a vida bate e a gente não responde. Então lembra-te, tudo que incomoda faz bem para o peito, embora a gente não queira, porque incomoda. Fiz-me claro? Que Deus nos abençoe. Vamos prosseguir.